Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre capacitores. Bom, os capacitores, eles nada mais são do que dispositivos que armazenam carga elétrica para realizar depois, no circuito aí, pequenas intervenções. Ele armazena carga elétrica e então é uma ideia de armazenar uma energia elétrica, tá? E essas intervenções são coisas rápidas, então o capacitor, no fim das contas, ele não substitui uma bateria só porque ele consegue ali armazenar cargas elétricas. Então, por exemplo, o capacitor pode ser usado dentro daqueles flashes de câmera fotográfica, que tem o flash lá, tem aquela descarga de luz rápida, e aquilo é devido a um capacitor que faz esse armazenamento de carga e depois despeja. Então, a ideia é que o capacitor ele despeja uma carga elétrica no intervalo curto de tempo, certo? Então, o flash é um bom exemplo disso, de um uso de capacitor. Existem três principais tipos de capacitores, que é o capacitor plano, o cilíndrico e o esférico. O que a gente vai analisar aqui no nosso estudo se concentra mais no capacitor plano, que é o mais comum, tá? A simbologia dentro do circuito do capacitor é assim, parecido com da fonte, Só que os dois pauzinhos aqui eles são do mesmo tamanho e são paralelos também, tá bom? Então, quando vocês virem isso aqui dentro do circuito, é a simbologia do capacitor, ok? Bom, então, o capacitor que a gente vai analisar, que são duas placas, no capacitor plano, são duas placas metálicas, e entre essas placas metálicas existe um material isolante, pode ser o ar, pode ser o vácuo, tá? Então, o que vai acontecer? No capacitor dessas duas placas, cada placa vai ser carregada, uma vai ser carregada positivamente, outra com as cargas negativas, tá? E aí o que acontece? O capacitor, para ser carregado, você vai ligar ele num gerador, certo? E aí esse gerador, o gerador ele tem lá a diferença de potencial e vai começar a carregar essas placas. Uma vai estar positiva e a outra vai estar negativa. E aí o que vai acontecer? Entre essas placas vai começar a surgir uma diferença de potencial, tá? E isso que é, na verdade, o que nos interessa, gerar essa diferença de potencial entre as placas. E quem faz isso é o gerador, que cria essa diferença de potencial aí. E essa diferença de potencial vai aumentando, certo? E aí chega um ponto em que a DDP, a diferença de potencial, a tensão lá do gerador, é exatamente igual a DDP do capacitor. E aí a gente tem a situação que a gente chama de equilíbrio eletrostático, ok? E aí, dito isso, então, a gente vai ver que o capacitor, que a gente vai considerar aqui plano, duas placas, como eu falei, você vai carregar uma placa positivamente e outra placa negativamente. Quando a gente faz isso, aqui no meio entre as placas, onde existe esse isolante, se estabelece um campo elétrico. E no caso aqui, como as placas estão paralelas bonitinho, o campo elétrico formado aqui ele é do tipo uniforme, tá? As retas aqui do campo elétrico, as linhas de campo elétrico, elas são todas paralelas e uniformes, ok? Então, nesse material isolante aqui, quando você carrega cada uma das placas, com o gerador, enfim, com o capacitor lá dentro do circuito, acaba se estabelecendo aqui entre as placas um campo elétrico. E o que acontece? Esse campo elétrico aqui, gerado, é o que vai fazer a função aí do capacitor na hora de fazer a descarga das cargas a descarga elétrica que a gente precisa aí no circuito. Quando a gente analisa aqui um gráfico da quantidade de cargas pela DDP, a gente vai encontrar uma reta, ok? Pensando aqui, escolhendo um ponto aqui de carga e sua respectiva DDP, a área sob o gráfico, aqui sob essa curva, a área do gráfico, da curva, debaixo da curva, representa justamente a energia do capacitor. Quando a gente pensa nisso, a gente consegue estabelecer uma relação entre a carga e a DDP, do tipo, a quantidade de carga aqui, que a gente consegue ver, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, tá? Então, a quantidade de carga é diretamente proporcional à diferença de potencial. Só que quando a gente pensa nessa ideia de ter alguma coisa diretamente proporcional, poderia até ser inversamente proporcional, mas com essa ideia de proporcionalidade,
a gente precisa de uma constante de proporcionalidade, uma constante que garanta essa proporcionalidade. E a gente vai chamar aqui essa constante de C, ok? E essa constante nada mais é, na verdade, o que a gente chama de capacitância. Se a gente isolar o C aqui, vai dar carga por DDP, certo? Isso aqui é a capacitância, o tanto de carga que eu consigo, né, armazenar aí de acordo com a diferença de potencial estabelecida no circuito, ok? Aí dá pra gente encontrar aqui a unidade da nossa capacitância, né? Se a gente pensar então na unidade da capacitância, é dada pela unidade da carga dividido pela unidade da tensão. Isso nos dá então Coulomb por volt. E Coulomb por volt foi convencionado, né? Se chamou de Faraday. Tem a ver com o cara que descobriu todas essas relações aí. Tá? Então, esse F aqui é o que representa Coulomb por volt e é chamado de Faraday, ok? E, geralmente, as unidades de Faraday, elas são... Um Faraday é muito grande, então, geralmente, nos exercícios, vocês vão ver microfarad, nanofarad, tá? Sempre numa unidade bem pequenininha aí, porque dentro de uma situação real é o que representa... a capacitância do capacitor, ok? Bom, pensando aqui na energia do capacitor, né, se a gente chamar a energia de W, pelo gráfico aqui a gente consegue ver que a energia desse capacitor então é dada pela carga vezes a DDP dividido por 2. Isso por quê? Eu falei que a área sobre o gráfico, né? Sobre a curva, desculpa. A área sobre a curva aqui é justamente um triângulo, certo? Então, a base vezes a altura dividido por 2. Então, a energia do capacitor, você faz carga vezes a DDP e divide por 2, você consegue achar essa energia, certo? Agora, a gente vai ver um exemplozinho, né, de um circuito aí que tenha um capacitor para a gente conseguir fazer essa análise dentro do que a gente acabou de ver aqui. Bom, aqui a gente tem um circuito, então, né, o nosso gerador aqui, resistência interna, um resistor qualquer e capacitor ali, certo? E aí o que acontece? Ele fala pra gente que então a nossa força eletromotriz aqui desse gerador é de 12 volts, a resistência interna dele é de 1 ohm, a resistência que está aqui no circuito é de 3, a capacitância do nosso capacitor é de 5 nanofarad. Ok. Primeira coisa, ele pede então qual que é a intensidade da corrente elétrica que percorre esse circuito. Uma coisa que eu esperei a gente chegar aqui no circuito para comentar com mais propriedade é sobre o capacitor. O capacitor, por ele ter esse material isolante aqui entre essas placas, não passa corrente elétrica nele, tá? E aí o que acontece? Já que não vai passar corrente elétrica aqui no capacitor, que a ideia é que só a corrente desvia do capacitor e aí o capacitor vai carregando, né? E então, assim, como não passa corrente elétrica nele, a gente pode meio que arrancar ele aqui do circuito para fazer essa análise, tá? Então, a gente retira ele temporariamente aí do circuito para conseguir calcular a nossa intensidade da corrente elétrica. E a intensidade da corrente elétrica é dada por aquela lei, né, de Poulet, não sei muito bem como que fala, na verdade, que a gente já viu em outra aula, que é dada por I igual a força eletromotriz dividido pela soma aí, pela resistência equivalente. No caso, então, a resistência equivalente aqui é só somar a resistência interna, né, do nosso gerador e a resistência do circuito aqui, porque eles estão tudo em série, certo? Então, vamos lá. Para calcular, só substituir então os valores que a gente tem aqui. Vai ficar 12 dividido por 1 mais 3. Então, a nossa corrente, a intensidade de corrente elétrica aqui é de 3 ampere, ok? Bom, e para calcular então a DDP no capacitor aqui e também a carga que fica acumulada, né, nas placas, a gente tem que, agora que a gente já sabe que a corrente que vai passar aqui é de 3 ampere, fica fácil, porque
A DDP aqui entre M e N é exatamente igual a DDP entre A e B, porque, né, esses dois dispositivos aqui estão em paralelo. Então, se a gente conseguir achar a DDP aqui nesse resistor, porque a gente já sabe a resistência aqui e já sabe a corrente elétrica que vai passar, você concorda comigo que dá para achar a DDP? E essa DDP é justamente a mesma que vai estar aqui entre os pontos A e B, que compreende aqui o nosso capacitor. Então, calculando ali a DDP entre, nesse ramo aqui nos pontos E, M e N. Só fazer a primeira lei de Newton, não, a primeira lei de Ohm, certo? U igual a R vezes I. Então, U ali vai ser a resistência de 3 vezes a corrente que é 3, ou seja, o nosso U é 9 volts, certo? Então, para conseguir calcular a carga elétrica que é adquirida ali pelo capacitor, só a gente usar aquela relação que a gente acabou de ver, né? De Q igual a C, capacitância vezes U. Então, o nosso Q vai ser a capacitância, que é 5 nanofarad, vezes 9. Então, é 5 nanofarad vezes 9. Então, a nossa quantidade de carga, então, vai ser de 45 nanocoulomb. Ok? É isso. Até a próxima.